Atômica em São Paulo. Olha, tem muito bolsonarista aí apavorado. O Ministério Público e a Polícia de São Paulo descobriram um mega esquema do PCC, a facção criminosa, primeiro comando da capital, com prefeituras e vereadores aí de direita. Tem uma coincidência entre todos eles. Todos bolsominions, só prefeitos aí que foram eleitos em 2020 com apoio do Bolsonaro, vereadores, 3 foram presos que também são de partidos que em 2020 eram base de apoio do Bolsonaro, eles todos aí num mega esquema de 200 milhões de reais com o PCC. O Ministério Público de São Paulo também revelou que tem um contrato de licitação, que é um contrato aí fraudulento com o governo de São Paulo, que é o governo Tarcísio. A coisa tá feia. Muito feio. Eu vou te explicar aqui esse esquema. Primeiro eu peço a sua inscrição no canal. Olha, o esquema envolve aí diretamente prefeituras ligadas ao bolsonarismo. Todas são prefeituras de direita. Eu fico até pasmo que a esquerda não está usando isso, não está fazendo um mega escândalo quanto a isso. Porque imagine você se mais de 5 prefeituras, aí quase 10, 8, 9 prefeituras ligadas ao PT, que fossem do PT, do PSOL, do PCdoB, enfim, de partidos de esquerda, tivessem ligadas ao PCC. Nossa senhora, nossa, ia ser, o bolsonarismo não ia parar de falar disso. E a esquerda está até meio quieta quanto a esse assunto. Olha só o que aconteceu. Tinha um mega esquema de uma empresa ligada ao PCC, ou seja, o PCC, além de fazer aí tráfico de drogas e outros crimes, eles passaram a atuar em outros segmentos para lavar o dinheiro das drogas, porque não adianta alguém lucrar 1 bilhão e aí não pode gastar 1 bilhão porque tem que lavar o dinheiro. Então o PCC passou a atuar em algumas coisas, uma delas é no transporte público. E aí o PCC conseguiu, com o prefeito de São Paulo, que é o Nunes, que é apoiado pelo Bolsonaro, aí, o prefeito bolsonarista, candidato do Bolsonaro aí na prefeitura desse ano, conseguiu aí algumas concessões para ônibus. Inclusive tem um ônibus aquático lá em São Paulo, que uma das empresas que ganhou a concessão e que foi elogiada pelo atual prefeito de São Paulo, era uma empresa aí do PCC, que no mês passado, numa operação da polícia, a justiça viu, essa empresa é do PCC, e suspendeu a 2 empresas. Pois bem, além disso aí, o PCC também passou a atuar na área da limpeza e de vigilância. Que coisa! Os criminosos trabalhando na área de vigilância. Dar ali, ó, olha, realmente colocar o lobo para cuidar das ovelhas, né? Pois bem, o que acontece? Eles passaram a pagar propina para vários agentes públicos aí, sejam vereadores, secretários de municípios, tudo mais, para que eles pudessem ganhar licitações fraudulentas. Então eles abriram empresas aí de vigilância e de limpeza, e abriram empresas de verdade e empresas fake. E essas empresas fake, de gente ligada ao PCC, elas faziam ali uma concorrência fake. Ou seja, imagina aí que uma prefeitura precisava, olha, precisamos aqui de uma empresa aqui que vai fazer a limpeza da Câmara dos Vereadores. Vamos ver aqui quem vai ser a empresa. E aí a prefeitura lança um edital. O que é um edital? É um documento em que se diz, precisamos do serviço tal, quem oferece o serviço tal. Então o que fazia o PCC? Eles pagavam aí para políticos bolsonaristas e esses políticos mudavam o edital de maneira que todas as outras empresas fossem excluídas. E aí só as empresas deles faziam uma concorrência falsa. Colocavam 3 ou 4 ali com um preço muito alto para perder e colocavam uma também com um preço superfaturado para ganhar. E aí falava, olha, essa é a mais barata. Sendo que no edital eles fizeram de maneira a desclassificar as outras empresas de verdade, que não podiam nem concorrer. E aí contratavam a empresa. O mesmo na área da vigilância, câmeras de segurança, vigilância de câmeras de vereadores, vigilância de alguns locais, de algumas cidades, era feita por essa empresa aí, ligada ao PCC, tudo superfaturado. Tudo superfaturado. Então, são vários contratos, eu vou ler aqui para você as cidades que tem prefeituras envolvidas, inclusive a cidade de Sorocaba chegou ao nível em que o PCC tinha na sua planilha pagamentos para fazer na prefeitura de Sorocaba. O prefeito de Sorocaba, para quem não sabe, eu vou mostrar uma foto dele aqui, algumas pessoas podem não lembrar, tudo mais, mas a minha memória é muito boa. Na hora que eu vi prefeito de Sorocaba, eu lembrei desse dia aqui, ó. Tem uma foto aqui, ó. Essa é a Carla Zambellia, aquela que tentou soltar um criminoso, Sandro Louco, do Comando Vermelho, condenado a 200 anos de prisão, né? Esse aqui é o prefeito de Sorocaba, cuja prefeitura recebe dinheiro do PCC, e esse aqui é Jair Messias Bolsonaro, tá? Nesse dia aqui, em 2022, ele declarou apoio ao Bolsonaro, atual prefeito de Sorocaba.
Que coisa. Imagina você, só imagina você, se um prefeito que já foi ao Palácio do Planalto mais de uma vez, ele foi ao Palácio do Planalto pelo menos 2 vezes, as fotos mostram aí, visitar o Bolsonaro quando era presidente. Imagina você, um prefeito que já foi ao Palácio do Planalto, poucos vão, hein? Pouquíssimos prefeitos vão ao Palácio do Planalto. Um que já declarou apoio publicamente ao Lula, com direito aí a um dos deputados mais petistas na foto junto, e esse prefeito aí receber dinheiro do PCC. Você consegue imaginar o escândalo que ia ser? Você consegue imaginar a imprensa dando essa notícia sem citar o nome do Lula? Sem citar PT e PCC na mesma frase? Pois bem, a imprensa não está nem citando que são bolsonaristas, mas nem citando. A Globo escreveu da maneira mais fria possível que tem um contrato com o governo estadual sendo investigado. A Globo não fala que é o governo Tarcísio, aí depois a Globo dá microfone para o Tarcísio e fala, a gente tem que combater o crime, pererê, barará. O contrato dele está sendo investigado e ele aparece como se ele fosse o bonzinho da história. Essa é a cobertura que está fazendo a imprensa, tá? Aqui o que diz a Globo, vamos lá. Municípios em análise, né? Sob investigação, né? Agora virou contratos em análise. Uma investigação virou análise. Vamos lá. Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba e outros municípios têm contratos sob análise. Sob investigação, né? O pessoal está sendo preso. Análise é você olhar um contrato e falar, acho que esse contrato é bom, acho que não é. Agora, quando você está prendendo gente, já não é mais análise, Globo, é investigação. Também há um contrato com o governo de São Paulo que está em investigação. Assim, da forma mais fria possível, bem no meio aqui, a Globo avisa, o governo Tarcísio também está envolvido, tá? E aí, logo depois, o que Tarcísio de Freitas disse na operação. E aqui o Tarcísio aparecendo como herói, salvador da pátria, sendo que tem contrato com o governo dele, né, aí sendo investigado. Olha, aí o que está acontecendo é o seguinte, cada vez mais aí nesse ano está sendo exposta aí a ligação do bolsonarismo com o crime organizado no Brasil. Faz menos de 2 semanas também, a esquerda teve aí, mas olha, um prato cheio. Foi daquelas ali que mandam a bola para você na cara do gol sem goleiro, é só tocar pro gol. Quero o quê? Uma notícia de que a Carla Zambelli tentou soltar um criminoso do Comando Vermelho, Sandro Louco, que está preso, condenado a 200 anos de prisão, e que a ordem de soltura dele, o alvará de soltura, que é o termo correto, foi expedido. Ele só não foi solto porque o alvará de soltura não chegou no presídio, senão ele sairia pela porta da frente, por ordem da Carla Zambelli. Eu não vi a esquerda fazer um escarcéu sobre isso. Mas não vi mesmo. Eu falei, caramba, eu fui um dos únicos que falei aqui, falei. Fiz um escarcéu. Os outros, ninguém, quase ninguém. Eu fiquei assim, pô, que coisa. A imprensa não dá destaque nenhum, porque hoje o papel da imprensa é municiar o bolsonarismo com fake news. A gente tem que entender isso. A imprensa, eu vou dar um exemplo de notícia de hoje. Hoje, o desemprego do Brasil, saiu a taxa do IBGE, o desemprego está em 7,9%. É a menor taxa para março desde 2014. Lembremos, 2014 foi o ano em que o Brasil, no começo do ano, saiu do mapa da fome da ONU. 2014 também, em outubro, o Brasil chegou em dezembro, o Brasil chegou na menor taxa de desemprego da história, que era considerado pleno emprego. Pleno emprego é quando as pessoas que estão desempregadas, a grande maioria, não porque não tem emprego, sim porque elas querem procurar um emprego melhor do que os que estão disponíveis, mas se quisessem teriam algum emprego. E aí a imprensa toda está noticiando, quem me segue lá no Instagram, no TikTok viu, está noticiando como o desemprego sobe. Por quê? Porque o desemprego sempre sobe no primeiro trimestre de todos os anos, porque em dezembro muita gente é contratada para Natal, para vendas natalinas e tudo mais. E aí o que acontece é que essas pessoas são empregos temporários, chega janeiro, a grande maioria é mandada embora. E aí o que acontece é que o desemprego sempre dá uma subida comparado a dezembro no primeiro trimestre do ano. E aí a imprensa toda, desemprego sobe. Só que a menor taxa é 4 pontos abaixo da taxa do Bolsonaro. Então não espere que essa imprensa golpista vá ficar noticiando as ligações aí do bolsonarismo com o PCC de uma maneira que as pessoas entendam na notícia. Fala, caramba, tem a ver bolsonarismo com o PCC. Nossa, apenas políticos de direita estão envolvidos, não tem nenhum de esquerda. Que coisa! Eu tô vendo os bolsonaristas, tem um que mora lá na Austrália, ele está desesperado no Twitter, falando que isso é um esquema do Centrão, são partidos do Centrão.
Os vereadores presos, todos de partidos que eram base de apoio do Bolsonaro quando eles foram eleitos, tá bom? Todos. Ah, mas é do Centrão, que coisa. Só que quando eles foram eleitos, eles apoiavam o Bolsonaro. A prefeitura, a única prefeitura que fala, nossa, além de dar dinheiro para o PCC, eles recebiam a propina direto na prefeitura. É o único dos prefeitos envolvidos que tem até foto com o Bolsonaro, tem vídeo dele declarando apoio ao Bolsonaro em 2022. Amigo, se diz amigo do Bolsonaro. Meu Deus do céu. Agora você imagina, se você... E agora lembre-se, esses esquemas aí, além de eles estarem lavando dinheiro do tráfico de drogas, eles também estão roubando dinheiro público. Eles estão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Agora você imagina se fosse um esquema ligado à esquerda, e se você tivesse uma foto, como essa aqui que eu vou te mostrar, do Lula com a pessoa que lava dinheiro para o PCC, que é essa foto que você tem aqui, ó, do Bolsonaro com a pessoa que lava dinheiro para o PCC, tá bom? Então esse é o André do Rap. Ele fazia o trabalho de lavar dinheiro, que é exatamente esse esquema aí que envolve aí governo Tarcísio, envolve várias prefeituras bolsonaristas e envolve o prefeito amigo do Bolsonaro. E aí, imagine que o Bolsonaro era presidente da República nessa época e que para você chegar do lado do presidente da República tem um mega esquema de segurança. E aí, um membro do PCC conseguiu burlar o esquema de segurança? Ou será que ele já conhecia o pessoal e entrou ali? Porque olha, que coincidência. Eu vou te mostrar mais uma coincidência. Eu vou mostrar aqui a foto do chefe desse esquema que roubou 200 milhões de reais da população aí. Dinheiro que podia ir para saúde, educação, moradia, tapar buraco de ruas, geração de empregos, turismo, etc, etc. Foi para o primeiro comando da capital. Esse aqui era o chefe do esquema, tá bom? O chefe do esquema, ele andava armado, com uma arma legalizada, porque ele é CAC. Todos os envolvidos no esquema são CACs. Todos. O que são CACs, Thiago? É a modalidade aí criada pelo Bolsonaro para liberar arma para todo mundo. E aí, justo quando esse esquema vem à tona, a gente vê aí vídeos de bolsonaristas, inclusive um que vai ser publicado agora, daqui a algumas horas no Plantão Brasil, mostrando parlamentares bolsonaristas que estão aí desesperados, tentando aprovar um projeto de lei que é inconstitucional, obviamente é inconstitucional, que faz com que os estados regulamentem as armas. Ou seja, cada estado vai poder decidir, é a ideia dos bolsonaristas, que cada estado possa decidir se as armas são legais ou ilegais no estado. Como é nos Estados Unidos, tem estado em que armas são ilegais, tem estado em que armas são 100% legais e tem estados aí em que as armas são mais ou menos legais. Pelo menos a compra, né? Ter arma lá nos Estados Unidos é legalizado. Mas eles querem que seja legalizado assim, por exemplo, em São Paulo é o Tarcísio, então armas para todo mundo. Na Bahia o governador é do PT, então lá não pode ter arma. Mas olha, em Santa Catarina libera para todo mundo. Aí tem um lugar que é um governador do Centrão meio bolsonarista, ele libera um pouco as armas no estado dele. É isso que eles querem. Para quê? Para continuar dando arma e munição para o PCC e para o Comando Vermelho. Eles falam, peraí. E esse pessoal, eles usam sempre a estratégia de apontar nos outros o que eles fazem. Então, quando você vê o bolsonarismo apontando o dedo para alguma coisa, você pode estar certo ou certa, mas com 100% de certeza de que tem um bolsonarista envolvido exatamente na prática que eles estão denunciando. Então, quando começa o bolsonarismo todo a tentar apontar, com apoio da imprensa, viu? Com apoio, inclusive, do Sérgio Moro, teve investigação aí da Gabriela Hart, antes dela ser suspensa, ela era a juíza da investigação, inclusive tem notícia aí de 2, 3 meses atrás que ela quer se manter na investigação, que ligava o PT ao PCC, dizendo que o PT e o PCC queriam sequestrar o Sérgio Moro. Lembra dessa aí? E a imprensa fez o que na época? Em vez de denunciar que aquilo era uma tentativa de golpe, que aquilo era uma mega mentira, a imprensa levou o Sérgio Moro para dar entrevista, deu entrevista de 2 horas no Globo News, os trechos da entrevista dele foram ao Jornal Hoje, ao Jornal da Globo, falaram no Jornal Nacional, olha, o Sérgio Moro, vítima do PCC, pererê, barará, tudo mais. Toda a imprensa deu microfone para o Sérgio Moro. Aí eu fiz um vídeo aqui denunciando. Eu lembro que 12 horas depois o Lula deu uma declaração também falando que isso era uma armação. E a imprensa fez o quê? A imprensa caiu matando em cima do Lula, chamou o Lula, insinuou que o Lula tá velho demais, que o Lula só fala bobagem, que alguém tem que colocar um papel para o Lula ler porque ele não pode falar de improviso. Lembra disso? Esse é o papel da imprensa. É tentar criminalizar o governo Lula de todas as maneiras, enquanto isso parte da esquerda fica idolatrando os jornalistas da grande mídia. É isso que está acontecendo, viu? E aí, o que acontece? Você vê as investigações e só vai chegando mais perto do bolsonarismo. Prepara, viu? Essa foi mais uma das operações. A coisa vai ficar bem feia mesmo. Lembrando aqui que o prefeito apoiado pelo Bolsonaro para São Paulo, para a cidade de São Paulo, elogiou, logo depois da operação,
Essa operação aí foi faz 2 semanas. Teve operação também hoje. Mas logo depois da operação de 2 semanas atrás, ele elogiou a empresa ligada ao PCC. Disse que presta um bom serviço. Lembremos, esse aí apoiado pelo Bolsonaro, por que será que o Bolsonaro nem relutou para apoiá-lo? Numa briga de condomínio, a esposa dele falou o seguinte, ó, em 2014, eu sou casada com um bandido, viu? E aí ela ameaçou a vizinha dela, dizendo que ela é casada com um bandido que poderia chamar o PCC. Não preciso falar muita coisa a mais, né? Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui, quando tiver mais novidades eu falo. Falou!